E o Senhor ministrou ao meu coração essa palavra que eu creio que é uma extrema urgência na vida da igreja. Quando eu estou falando de igreja, estou falando no geral, não só família IBN. Por mais que nós observamos o crescimento de muitas igrejas locais em vários lugares, ainda falta o que vocês vão ouvir daqui a pouco. Eu quero que vocês abram a Bíblia, por favor. Livro de Marcos, capítulo 2. Marcos 2, antes de falar da palavra, aqui nós temos a missionária Lena. Ela morou na casa do pastor Valmir por um bom tempo, quando a Inês e o Natan, eles eram bem pequenos, bem pequenininhos. E ela veio especialmente para o casamento do Natan. Parabéns. Depois vocês dão um abraço nela, tá, irmãos? Ok? E uma outra informação muito importante. O pastor Zé Carlos esteve conversando comigo e nós estaremos, estou dizendo nós porque eu é difícil perder o culto de terça. Eu estou envolvido com ele, tá? Mas é ele que está na linha de comando. Falou sobre a campanha que vamos realizar dias 24, 31, 7 e 14. 24 de março, 31 de março, 7 de abril e 14 de abril. Será uma campanha de libertação e cura. E essa palavra de hoje tem tudo a ver com isso. Quero que você coloque em pé, por favor. Dá para colocar aqui, irmãos? Tem como colocar? Marcos 2, de 1 a 5, por favor. Vou colocar em pé, em reverência à palavra, tá, irmãos? Muitos ficam em pé para tantas coisas, chega na hora da palavra, não fica em pé. Vamos, ok? Vamos referenciar essa palavra transformadora. Dia depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta, enquanto ele anunciavam a palavra de Deus. 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida abaixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Oremos, por favor. Senhor, obrigado, Senhor. Que manhã extraordinária é hoje, Pai. A Tua presença faz realmente ser uma manhã extraordinária. Obrigado por ela, ó Pai. Porque sem ela, nós não somos nada, Senhor, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela vida do Teu povo que está aqui para ouvir o que o Senhor quer falar. Que esses corações possam estar sedentos, não só ouvir, mas receber e vivenciar em suas vidas, ó Pai. Louvamos e exaltamos a Ti. No nome de Jesus, amém. Antes de assentar, diga para a pessoa que está do teu lado: você não é proibido de dar glória a Deus. Diga para ele: você não é proibido de aplaudir ao Senhor. Diga para quem está do seu lado: você não é proibido de falar em línguas estranhas. Você não é proibido. Diga uma coisa. Diga para o teu irmão: você é livre. Tome assento, querido. O tema da palavra de hoje, dessa manhã, é: a presença de Jesus provoca mudança na casa.
A maior necessidade da igreja de hoje é a presença de Deus. Não estou me referindo àquela presença da onipresença dele, aquela presença divina aonde ele está em todos os lugares. Não é essa. Não. É a presença manifestadora de Deus. Aquela presença aonde nós vemos o favor de Deus. Aquela presença aonde nós vemos o deleite de Deus. Aquela presença aonde nós vemos a glória de Deus. Queridos, a presença que nós precisamos é aquela que Deus se manifestou quando Moisés teve um encontro com ele na sarça ardente. Nós precisamos daquela presença quando Deus matou todos os primogênitos no Egito. Nós precisamos da presença quando o povo levou o povo para o deserto e a nuvem de dia acompanhava o povo e uma coluna de fogo à noite. Essa presença manifestadora. Só tem uma coisa que impede esta manifestação de Deus no meio do seu povo, na casa. Pecado. A única coisa que impede dessa manifestação de Deus chama-se pecado. Quando Moisés estava tendo uma conversa com Deus lá no Monte Sinai por 40 dias, o que aconteceu? Enquanto Moisés estava lá na presença de Deus, o povo lá embaixo, na liderança de Arão, eles fizeram um bezerro de ouro. E o que Deus falou para Moisés? Moisés, o teu povo que você tirou do Egito pecou. Pecou. Não vou mais com vocês. Ei, o pecado retira a presença manifestadora de Deus na igreja. E hoje nós estamos vivendo dias em que o povo peca, mas não há nenhum arrependimento nessa questão. No capítulo 33 de Êxodo, se você for ler, para você ler, lá quando Deus está falando com Moisés, falou, olha, eu não vou acompanhar vocês, mas eu vou mandar o meu anjo e vou dar para vocês a vitória sobre aquele povo. Moisés falou, Deus, não quero isso. Eu sei que é bom ter o anjo. Eu sei que é maravilhoso ter o anjo. Eu sei que é bom ter a vitória daquele povo. Eu sei que é bom ter. Mas o que adianta ter o anjo, ter a vitória lá com o povo, sem a tua presença? Muitos estão muito preocupados e correm atrás do ter. E não se preocupa em realmente ter a presença de Deus. Essa casa aqui precisa da presença manifestadora de Deus. Eu não estou dizendo que Deus não está aqui. Ele está aqui, amém? Estou dizendo a presença manifestadora. É uma outra coisa. Uma outra coisa. E é isso que nós vamos ver, queridos. Irmãos, sem essa presença, o que vai acontecer? As nossas músicas não têm virtude. Sem essa presença, as pregações se tornam mortas. Sem as pregações, corações não se arrependem. Sem essa presença, não há transformação de vida. Sem essa presença, não há milagre. Não há. E eu olho para esse texto que nós lemos. E a primeira coisa que a presença de Jesus provoca naquela casa é a mudança do ambiente. Ei, quando a presença manifestadora é real, o ambiente é outro. O ambiente é outro, irmãos. Olha a querida palavra do Senhor. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum. Deixa eu explicar aqui para vocês. Segundo alguns estudiosos,
Cafarnaum foi o quartel-general de Jesus. Segundo os estudiosos, Cafarnaum foi a cidade que Jesus realizou mais milagres. Mais milagres. Segundo os estudiosos, Jesus, por alguns momentos, morou na casa de Pedro. Então não é por acaso. Olha aqui, entrou novamente. Então Jesus tinha esse hábito de voltar sempre para Cafarnaum. Estava lá, querido. O povo, quando soube da presença de Jesus naquela casa, eles ouviram. O povo ouviu. Deus precisa manifestar a sua presença forte aqui nessa casa, para que a notícia da presença de Jesus nesse lugar repercute Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É a presença dele, irmãos. Essa presença, querido. É impossível esconder a presença de Jesus quando ele está na casa. Até porque ter Jesus em casa é ter o quê? O sol da justiça. Como se esconde o sol? Tem como esconder o sol? Não! Não tem como esconder. Ter Jesus em casa é ter o quê? A presença de Deus. Então não tem como esconder. Ao contrário também é. Quando Jesus não está em casa, todo mundo percebe. Por que percebe? Confusão, bagunça, briga, conflito, discórdia, falta de perdão. Tudo isso. Opa, Jesus não está lá. Naquela casa. Ele não está ali. Aonde Jesus está, com o passar do tempo, o ambiente vai melhorando. Vai melhorando. Cada vez mais. Como é bom estar numa mesa onde Jesus está. Como é bom estar numa sala onde Jesus está. Como é bom estar numa cozinha quando Jesus está. Queridos, a presença, como é bom estar num ambiente onde Jesus está perspectivos pelo comportamento das pessoas nessa casa. O que vai me dizer a presença de Jesus nesta casa são os nossos comportamentos e atitude. Sabe aquele relógio ali? 9h57? É isso mesmo? 9h55? É? Então. Ai, que maravilha. Brada nessa manhã, Deus. A presença de Jesus provoca mudança no valor da sua palavra. Olha o que diz aqui no versículo 2. Acompanhe, eu quero que você acompanhe a Bíblia, tá? A ver se o que você está ouvindo, se está ou não está. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nenhum junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. A palavra. Não tem como dissociar a presença de Jesus da palavra. Não tem como, queridos. Não tem jeito. Aonde a presença de Jesus está como realidade, perspectiva, a palavra de Deus, ela está em primeiro lugar. Primeiro lugar. Quando eu leio a palavra, eu pratico a presença de Jesus. Quando eu medito na palavra, eu pratico a presença de Jesus. Quando eu obedeço a palavra, eu pratico a presença de Jesus. Felizes são os irmãos. Todo dia, de segunda a sexta, às 22 horas. Estão lá com o pastor Marcondes e a Edna,
comendo a palavra de Deus. Quando eles estão ali, estão praticando a presença de Jesus, ali, mesmo sendo online. Que é cada palavra, irmãos. A Bíblia é o ponto de vista. A Bíblia é o ponto de partida. A Bíblia é o ponto de chegada. A Bíblia é a bússola ensinadora. Palavra de Deus. A palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Queridos, a presença de Jesus provoca o valor da palavra. A palavra tem que ser pregada, a palavra tem que ser ensinada, a palavra tem que ser orientada, a palavra tem que ser vivida. Por causa de quê? Da presença. Essa presença, irmãos, é essa presença que, então, a presença provoca exatamente isso na casa. Em terceiro lugar, terceira coisa que a presença de Jesus provoca mudança é que a casa se torna um lugar de cura. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Eu falei para vocês logo no começo. Você não está proibido de glorificar a Deus. Você não está proibido de dar aleluia. Você não está proibido de falar em línguas estranhas. Você não está proibido de exaltar a Jesus, porque a presença dele está aqui. E se você entrou doente aqui hoje, a manifestação de Deus vai te curar hoje. Me ajuda aí, irmãos. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregando 4 deles, não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão. Removeram o ponto da abertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Aonde Jesus está, a casa se torna lugar de cura. Deus quer manifestar aqui nessa casa. Deus quer tornar essa casa um lugar de cura. Não é só cura física, é cura emocional, é cura espiritual. E cada manifestação que ele fizer aqui, a repercussão vai ser grande. Porque quando ele chegou lá, o povo soube que Jesus estava naquela casa. Então vieram gente de longe. O paralítico tinha 4 amigos. Feliz foi ele. Feliz foi o paralítico ter 4 amigos. Que pôde carregar ele, quando soube que estava ali na casa, pôde carregar ele até onde estava Jesus. A presença de Jesus e a sua palavra tem que fazer o ambiente da casa atrair, porque é um lugar de cura. Ei, quando há cura na casa, as pessoas são atraídas para cá. Se não há cura, como é que as pessoas vão ser atraídas para cá? Porque quem cura é a presença manifestadora de Jesus. É ele que faz isso. Aonde Jesus está e a sua palavra soberana, gente vale mais do que coisa. Diga comigo, gente vale mais do que coisa. Mais uma vez, gente vale mais do que coisa. A Bíblia não nos diz que o dono da casa, quando viu aqueles 4 abrindo o teto da casa dele para descer um paralítico, a Bíblia não diz que ele reclamou. A Bíblia não diz que o dono da casa murmurou. Pensa comigo aí, irmãos. Aqui a casa aqui lotada, até ali lotada. Vem 4 pessoas de longe.
trazendo um paralítico. Mas aqui não tem como entrar, aqui está lotado de gente. Sabe que muitas das vezes é mais fácil lidar com uma porta para abrir do que com gente. Porque as pessoas que estavam na porta viram os 4 com um paralítico, mas ninguém se manifestou para... Abre aí que eles vão passar. Não. Foram indiferentes. O que eles tiveram? Pensa aí, querido. Tiveram ideia. Olha, você pega uma escada, eu pego aqui uma corda. Vamos subir. Aqui é casa lotada. De repente você vê lá, a pessoa abrindo aí o teto. Pensa aí. O que você faria? O que você faria? Quem está quebrando o meu telhado? Eu creio que quem não tem a presença de Jesus real ia reclamar isso. Ia reclamar. A Bíblia não diz que o dono da casa reclamou que estava destruindo o telhado para descer um paralítico. É isso que eu aprendo aqui. Que esse dono da casa, mesmo quebrando o telhado para descer um paralítico, está me dizendo que vida vale mais do que coisa. Ei, pessoas valem mais do que coisa. Jesus morreu por gente e não por coisas. Pessoas idolatram carro mais do que coisa. Ei, tudo que Deus te dá a mais é pensando no outro. Se Deus te deu uma casa grande, é pensando no outro. Se Deus te deu um carro grande, é pensando no outro. Pensando em que outro? Filhos dele, para você carregar. Feliz foi o Guina que me atendeu. Eu estava numa necessidade, o Guina me atendeu. Aí, ó. O Guina e a Geni me atendeu. É isso. Ei! Se Deus te deu uma casa com piscina, é pensando no outro. Não é só em você. Queridos, igreja, família IBN, gente vale mais do que coisa. Gente vale mais do que coisa, querido. Olha, se Deus te deu outras coisas, é pensando no outro. Nesta casa, gente valia mais do que coisa. Interessante, irmãos, eu fico observando aqui que Jesus não estava estressado. Não, ele estava tranquilo. Fica olhando para aquelas pessoas, só observando. Ele ficou observando. E Jesus viu a fé. Eu pergunto para vocês. Olha aqui, no banco dos meus olhos, como dizia o nosso pastor Valmir. Fé tem cor? A Bíblia está dizendo que Jesus viu a fé dele. Fé tem cor? O que Jesus viu neles? Viu neles o quê? Comportamento e atitude que revelava fé no coração deles. Foi isso que Jesus viu, querido irmão. Fé não tem cor, mas o comportamento, a atitude revelava esta fé. Revelava isso, queridos. Foi isso, irmãos. O que Deus não suporta é uma vida passiva, ou melhor, o que Deus não suporta é a passividade. Diga comigo, Deus não gosta de passividade. Você é assim? Quando Deus se move, quando você se move, Deus se move. Você se move, Deus se move. Deus estava se movendo com esses 4 amigos desde o momento em que eles saíram do local aonde estava aquele paralítico colocado na maca. E Deus vinha se movendo com eles no caminho. Como que não dava para entrar na casa? Jesus se moveu com eles. No momento que ele pegou a escada, pegou a corda, subiu o paralítico, que não foi fácil, eu creio, e o peso, hein, irmãos? E o peso para subir lá em cima no telhado, hein? Não é fácil, não.
A Bíblia não diz o tamanho dessa pessoa, com todo respeito, Robson. Imagina se fosse um tamanho que não. Você também que nem eu aqui, baixinho, pequenininho. Ah, mas assim, olha esse balão. 4. Imagina, irmãos. Haja força, irmão. Só que quando ele se movia, Deus se movia com ele. Olha só, Deus se move quando você se move. 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 Igreja, vamos se mover. Se mover. Ei, Deus está vendo o seu esforço. Deus está vendo a sua atitude. O seu esforço não é em vão. O seu suor não é em vão. A sua dedicação não é em vão. Não. Sabe por quê? Em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. O que nos diz lá? 1 aos Coríntios. Você pode colocar para mim na NVI para mim, por favor? NVI. Isso. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, inabaláveis, sempre dedicado à obra do Senhor, pois você sabe que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. É promessa. Ei, se você está se esforçando, não é inútil. Se você está suando a camisa, não é inútil. Se você está se dedicando, não é inútil. Vamos se mover. Se mover, querido. Não seja um homem passivo. Não seja uma mulher passiva. Não seja um jovem passivo. Espera tudo sentado, não se move. Não. Você tem que se mover. Você tem que agir. Você precisa. Porque senão as coisas não acontecem. Na sua vida. Quarto, a presença de Jesus, ela provoca mudança na manifestação da paternidade. Paternidade. Interessante, meus irmãos, que quando os 4 desceram, colocou o paralítico na frente de Jesus, Jesus não perguntou para os 4. Como é que ele chama? João. João, teu pecado tão perdoado. Jesus não perguntou qual é o nome dele? Jorge. Jesus não disse, Jorge, seu pecado. Não. Como é que Jesus chama o paralítico? Como é que ele chama? Filho. Filho. Jesus chama o paralítico. Filho. Quem sabe aquele rapaz nunca teve um pai. Mas Jesus chama ele de filho. Quem sabe aquele homem fosse um bastardo que nunca conheceu o pai. Mas Jesus chama ele de filho. Quem sabe aquele rapaz sofreu bullying. Ó doente, ó paralítico. Mas Jesus chama ele de filho. A tua doença não define você. Você é filho. Quando eu estava preparando essa palavra, o quanto eu sofri muito com bullying. Hoje eu entendo que é bullying, tá? Naquela época eu não entendia. Não sabia dessa palavra. Isso na década de 70, 80. Não tinha isso. Mas eu sofri muito. Eu lembrei. Das pessoas, eles me chamavam pelo nome. Chamar pelo defeito, pela cor. E quando eu lembrei disso,
Isso não me machucou quando eu lembrei, porque eu estou resolvido nessa questão. E a palavra que me levou a resolver essa questão foi o lindo salmo, que eu sou apaixonado, um dia eu prego aqui na igreja. É uma palavra, assim, que eu vou precisar de 2 horas para pregar uma palavra daquela. O Salmo 139. O Salmo 139, eu divido ele em 4 partes. E tem uma parte que diz que antes que eu fosse formado no útero da minha mãe, o Senhor já me viu. Por isso que ele chamou o paralítico de filho. Quem está chamando de filho não é qualquer pessoa. É o Deus que se encarnou em carne e habitou entre nós. É Ele. Ele. Talvez você está aqui nessa manhã e já foi chamado de muitas coisas. Deus nunca vai chamar você de negro, ruivo, branco, gordo ou gorda, magro ou magro. Deus nunca vai te chamar assim. Mas vai chamar de filho. Você é filho. Você é filho. Filho querido. Você não é algo. Você é filho. Quando você vai ao médico, o que vai dizer? O que a secretária que está lá na recepção diz? Chegou o paciente. Vai para a escola ou para a faculdade. Fulano de tal, número tal. Vai comprar algo na Casas Bahia ou Magazine Luiz. Chegou o cliente. Mas quando você chega na presença de Deus, chegou meu filho, chegou a minha filha. Eita, você é filho. Você é filho. Você é filho. Você é filho. Filho. Não deixe, olha aqui, não deixe as pessoas rotular você por causa do teu problema. Você é filho. Não permita. E não precisa nem brigar. Porque você é filho. Você é filho. Jesus olha para ele com um olhar paternal. Olha para ele, um olhar paternal. Os seus pecados são perdoados. Seus pecados são perdoados. Mas antes de Jesus curar a paralisia física, ele precisa curar a paralisia emocional. Cadê isso? Qual é a tua paralisia emocional? Qual é o teu trauma que você carrega que talvez só você e Deus sabe? Porque você não tem coragem de contar nem para o psicólogo quando você vai. Deus olha primeiro para a alma. Por isso que ele chamou de filho. Trabalhou, eu olho aqui e vejo que Jesus trabalhou na sua autoimagem e a autoestima daquele paralítico. Não bastava ele ser curado fisicamente e continuar paralítico na alma. Quando Jesus trata da alma daquele paralítico, Jesus está dizendo, ei, vê como eu estou te vendo. Nós temos problema na nossa alma, porque nós não conseguimos ver como Deus nos vê. Muitas vezes nós nos vemos como as pessoas falam de nós.
Então, Jesus trabalhou aqui na sua autoimagem, na sua autoestima. Se veja como estou te vendo. Se veja como o teu Pai Celestial está te vendo. Jesus trata da alma dele. Seus pecados são perdoados. A presença de Jesus causa esta mudança. Na casa precisa haver perdão. Perdoado são os teus pecados. Se você recebeu o perdão de Deus, é impossível você sonegar perdão para o outro. Vou repetir. Se você recebeu perdão de Deus, é impossível você sonegar perdão para o outro. Porque quem realmente reconhece que foi perdoado por Deus está escancarado, aberto para perdoar quem quer que seja. Quem quer que seja. Agora, por favor, coloca para nós aí. Voltando para Marcos 2, estou caminhando para a conclusão. Marcos 2, do verso 6 a 12. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, pensando no íntimo. Antes aqui, deixa eu abrir aqui um parênteses. Será que eu não me preparei antes? Eu só vou fazer uma ilustração aqui. Eu precisava de um rodo e uma vassoura. Pode me arrumar, por favor? Isso aqui. 7. Porque esse homem fala assim, está blasfemando. Quem pode perdoar pecado senão somente Deus? 8. Naquele momento, como Jesus sabia em seu espírito o que estava pensando, disse-lhe: por que pensam essas coisas no coração de vocês? 9. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pegue a sua maca e anda. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, diz então ao paralítico. 11. Eu digo a você: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou imediatamente a sua maca e saiu à vista de todos. Presta atenção. Ele se levantou, pegou imediatamente a maca e saiu à vista de todos. Com isso, todos ficaram, entenda a palavrinha ali no plural, todos ficaram que admiravam, admirados, e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Por favor. Deixa eu fazer aqui uma ilustração. O homem veio carregado numa maca por 4 amigos. Lugar muito distante, mas eles levaram. Chegou até Jesus, Jesus o curou. Volta para mim o verso 11, por favor. Por gentileza, o 11, isso. Deixa eu ver o 12. O 12, por favor. Ah, tá. Quando Jesus curou, ele se levantou. Aqui é uma ilustração. Ele pegou a maca, que era a sua vergonha. Colocou aqui, o que era vergonha se tornou seu troféu. O que era vergonha se tornou o seu testemunho. Quando Jesus está na casa, o lugar é de cura. Glória a Deus. Obrigado, viu? Vai de cura. Ficamos em pé, querido, por favor.